Desde que sou criador de conteúdo nesta plataforma, tenho querido dedicar um mês inteiro a um especial das 500 milhas de Indianápolis, e não consegui, mas hoje vou tentar novamente. E eu juro pra vocês que este ano vai ter prévia das 500 milhas de Indianápolis, mas para começar esse especial, que tal uma pequena história? Uma história breve, mas que considero interessante, pois envolve a equipe mais bem-sucedida da história da Fórmula 1. E essa competição prestigiosa, que durante tantos anos foi a única grande vitória que escapou da marca que venceu as competições mais importantes que existem atualmente no mundo do automobilismo. Senhoras e senhores, hoje contarei a história da escuderia Ferrari e suas tentativas fracassadas de vencer essa competição. E por que uma equipe tão mítica no mundo do automobilismo não conseguiu conquistar? E por que não tenta há vários anos nesta competição? Então, para não alongar mais este vídeo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao capítulo 1 do especial dedicado à Indy 500, a história da Ferrari nesta competição. Se estamos falando de uma equipe que dispensa apresentações, é justamente a escuderia Ferrari. Estamos falando da equipe mais antiga, vencedora, bem-sucedida e lendária da história da Fórmula 1. A Ferrari é uma equipe que, nesta categoria, acumula mais de 1000 grandes prêmios disputados, mais de 200 vitórias na categoria, 15 campeonatos de pilotos, 16 de construtores e, obviamente, um legado histórico inigualável. Além disso, no automobilismo, carros da sua marca venceram corridas prestigiadas, como o Grande Prêmio de Mônaco, 24 Horas de Daytona e Le Mans, entre outras. No entanto, existe uma das competições de maior renome no mundo do automobilismo que a Ferrari nunca conseguiu vencer, e são justamente as 500 milhas de Indianápolis, cuja corrida é um dos eventos mais antigos, históricos e prestigiados do planeta. Nas vezes em que a Ferrari tentou conquistá-la, acabou fracassando. Bem, como um breve contexto, as 500 milhas de Indianápolis existem praticamente desde 1911, muito antes da Fórmula 1 sequer existir ou estar nos planos de ser criada. E durante todo esse tempo, antes mesmo da Fórmula 1 nascer, a Indy se consolidou como uma das maiores corridas do mundo, que em prestígio estava no mesmo nível das 24 Horas de Le Mans e do Grande Prêmio de Mônaco. Com o nascimento da Fórmula 1 em 1950, e como já te contamos várias vezes aqui no canal, para dar ao campeonato um caráter internacional e não apenas dizer que competiam na Europa, a Indy 500 foi adicionada como parte do calendário oficial e pontuável da Fórmula 1 de 1950 até 1960. Mas era comum que nem os pilotos de Fórmula 1, muito menos as equipes, fossem participar dessa competição, devido ao fato de que os carros usados na Fórmula 1 não eram competitivos no oval e para competir era necessário adaptar os carros de forma extrema, ou construir alguns exclusivos para serem usados nessa competição. Os fabricantes ignoravam isso, já que criar um carro só para a corrida e bancar o transporte do material da Europa para a América era caro. Como os fabricantes europeus não tinham interesse esportivo ou econômico, optavam por não disputar as 500 milhas de Indianápolis. Apesar de ser uma corrida válida para o campeonato de Fórmula 1, onde muitos nem sequer sabiam que essa competição contava pontos para a categoria máxima, e é aí que Ferrari entra e diz: "Segura minha pizza, pelo menos deveríamos tentar." Como nenhum construtor participaria das 500 milhas de Indianápolis, a Ferrari viu nisso uma grande chance de vencer, fazer história, promover sua marca nos Estados Unidos e conquistar pontos importantes para o Mundial de Fórmula 1. Diante dessa oportunidade, Ferrari colocou no calendário de 1952 o objetivo de ir correr em Indianápolis buscando vencer a corrida. Para isso, eles levaram para a pista americana uma versão modificada da Ferrari 375, um carro que não era o que competiriam em 1952 na Fórmula 1, mas sim uma versão do monoposto que usaram em 1950 e 1951, com um motor V12 projetado por Aurélio Lampredi, que evidentemente estaria modificado para suportar o oval de Indianápolis. E é aí que estava o problema desse veículo em particular, pois ele foi projetado para os exigentes e desafiadores circuitos europeus, como Silverstone, Mônaco, Spa, etc, etc. Circuitos que têm sim longas retas, mas também freadas fortes, curvas rápidas, curvas lentas e muito mais. Circuitos que não tinham nada a ver com um oval como o de Indianápolis, onde grande parte do tempo se passa com o pé cravado no acelerador.
Em uma tentativa de serem competitivos com seu monoposto, modificaram a suspensão para reforçá-la e aumentaram a carburação do motor V12, além de fazer tudo o que fosse necessário e possível naquele carro para adaptá-lo às exigências do circuito de Indianápolis. Assim, a Ferrari participaria oficialmente apenas com um carro e com Alberto Ascari como piloto. Mas hoje trouxeram outras 3 Ferraris, que seriam conduzidas por equipes privadas, pilotadas por Johnny Pearson, Bob Ball e Johnny Mauro. Mas assim que o evento começou, perceberam que não haveria nenhuma maneira possível de vencer essa corrida em condições normais. As 3 Ferraris vendidas a equipes privadas não se classificaram, pois desistiram antes da classificação devido à baixa competitividade. Para sua sorte, a equipe oficial conseguiu fazer isso com Alberto Ascari, mas se classificando na 19ª posição. E isso basicamente porque a Ferrari era lentíssima no oval de Indianápolis em comparação com os monopostos mais potentes. A Ferrari tentou aumentar a competitividade do carro em cima da hora, mas mesmo chamando o gênio dos motores daquele ano, Lampredi, para modificar o carro e tentar estar à altura dos rivais, não conseguiram ter a competitividade que precisavam para vencer. Ainda assim, a Ferrari confiava em igualar as coisas no dia da corrida, quando os rivais voltassem a ajustar os carburadores, o que dava à Ferrari uma pequena chance de pelo menos terminar a corrida de forma digna. O dia chegou, a competição começou, e com isso a edição de 1952 das 500 milhas de Indianápolis com a escuderia Ferrari havia começado, onde, como os italianos previam, a velocidade já estava bem igualada no dia da corrida, em relação aos outros carros que, embora sofressem na aceleração, tinham velocidade máxima suficiente para conseguir oferecer alguma disputa. Mas infelizmente sua corrida terminou muito cedo, pois apesar de que Alberto Ascari chegou a avançar até a 8ª posição, mostrando bom desempenho e surpreendendo a todos, na volta 40 o carro sofreu um problema no eixo traseiro que o fez rodar. E como Ascari não sabia falar inglês, não conseguiu evitar que os comissários da corrida daquele grande prêmio o retirassem, em vez de deixá-lo voltar aos boxes para tentar consertar o carro, marcando o fim precipitado e fracassado da primeira e única aventura oficial que a Ferrari teve nas 500 milhas de Indianápolis. Apesar da decepção, os italianos não tinham ido tão mal quanto parecia a princípio, a ponto de considerarem voltar em 1953, mas diante da pouca preparação que teriam, decidiram abortar essa tentativa. Mas isso não significou o fim das tentativas da Ferrari de conquistar Indianápolis, pois eles voltaram ao oval em 1956 sob o nome de Bardal Ferrari Espacial. Basicamente porque a Bardal, a empresa de aditivos, forneceu apoio financeiro para construir um carro para que a Ferrari voltasse a participar dessa competição. Para isso, eles compraram e adaptaram um chassi Curtiss Craft 500D, mas foi a própria Ferrari que desenvolveu o motor, que seria um Ferrari de 6 cilindros em linha, que prepararam para essa competição, onde o piloto que dirigiria o carro seria o campeão mundial de Fórmula 1 de 1950, Nino Farina. Mas no final, isso acabou sendo outro desastre. Nino nunca se adaptou à equipe ou ao carro, faltava-lhe competitividade e, no fim, nem conseguiu se classificar para Indianápolis novamente. Esse foi a segunda tentativa da Ferrari, mais uma tentativa fracassada, pior ainda, pois nem conseguiram chegar ao domingo. A partir desse ponto, a Ferrari voltou a se interessar várias vezes em marcar presença na grande prova americana, mas nunca conseguiu concretizar um possível retorno. Em 61 queriam voltar a competir, mas como a Fórmula 1 mudava suas regras técnicas, não conseguiam atender às exigências e preferiram evitar nova vergonha, já que buscavam competir para vencer, não só participar. No final dos anos 60, os irmãos Granatelli conversaram com Enzo Ferrari para ver a possibilidade de um possível retorno. Apesar da ideia de criar um motor inspirado na Fórmula 1 e ter Mario Andretti como piloto, questões financeiras e técnicas impediram a realização. Mais uma tentativa frustrada de trazer a Ferrari de volta à prova mítica. E assim passavam ano após ano, sem que a Ferrari voltasse a marcar presença nas 500 milhas de Indianápolis, competição pela qual parecia que Enzo Ferrari e sua equipe já haviam perdido completamente o interesse. Mas na década de 80, mais precisamente em 1986, eles tiveram uma última oportunidade de participar. E essa foi, até agora, sua última e mais séria tentativa de retornar às 500 milhas de Indianápolis. Naquela década de 80, Enzo Ferrari começava a se cansar da política que envolvia o mundo da Fórmula 1. Por isso, começou a voltar sua atenção para outras competições ao redor do mundo.
e também como uma forma de ameaça de abandonar a categoria, apresentando à Federação Internacional do Automóvel outra competição para a qual a Ferrari poderia migrar e voltar sua atenção caso não mudassem seus regulamentos em relação aos motores. Isso por causa da suspensão que houve devido à redução da cilindrada dos motores que seriam usados na temporada de. Para isso, Enzo autorizou e mandou projetar um carro para competir na categoria americana da série kart e IndyCar, a categoria que justamente compete no oval de Indianápolis. O projetista desse carro seria Gustav Brunner, que seria o responsável por criar o monoposto Ferrari 637. Um carro com motor Ferrari 034 1V8 Turbo foi apresentado ao mundo e testado por Michel Alboreto em Albacete e no circuito de Fiorano, o que mostra que, pelo menos, a intenção de que esse carro viesse à luz era completamente séria. A Ferrari havia projetado o monoposto, trouxe pessoal dos Estados Unidos para trabalhar diretamente no veículo, eles haviam pedido a Goodyear pneus para poder testar o carro em diferentes provas e no final de tudo isso, quando parecia sério o ingresso da Ferrari na categoria norte-americana, decidiram não usar o monoposto e não chegar a ir aos Estados Unidos. Isso porque, ao final, a Ferrari abandonou o projeto, já que manter 2 programas de corridas na Fórmula 1 e nos Estados Unidos seria muito caro. E a Ferrari tinha medo de que desviar recursos para esse projeto a impedisse de voltar a vencer na Fórmula 1, onde naquele momento já passava por um longo período sem sucesso na principal categoria. E no final, como a FIA acabou mudando seu regulamento de motores para 1989, Enzo ficou bastante satisfeito com isso, e sua vontade de abandonar a Fórmula 1 magicamente desapareceu. Por isso, esse carro, apesar de ter sido criado e estar praticamente pronto para competir, acabou ficando apenas guardado e agora faz parte do museu que a Ferrari tem com seus automóveis. Com isso, foi encerrada a última grande oportunidade que o mundo teve de ver a Ferrari nas 500 milhas de Indianápolis, tentando conquistar uma das únicas coroas que ainda faltam para eles. Para falar a verdade, embora para a Ferrari fosse interessante participar das 500 milhas de Indianápolis, eles nunca fizeram um esforço real para competir com um carro competitivo, exceto naquela aparição que fizeram em 1952. E nunca dedicaram um esforço para fazer uma aparição bem-sucedida nessa competição, como fariam com seus programas de resistência. Talvez, se tivessem feito um projeto sério, com tempo e planejamento, a vida poderia tê-los levado por um caminho muito mais bem-sucedido. Nessa competição, definitivamente ao contrário das outras competições em que participaram, essa é a única em que passaram mais vergonha do que glória, e definitivamente não conseguiram conquistar. E isso deve continuar por muito tempo, já que a Ferrari está desconectada da competição e não quer participar, ao contrário da McLaren atualmente. A última vez que se falou em interesse da Ferrari na IndyCar foi durante discussões sobre o teto orçamentário na Fórmula 1 para evitar demissões na equipe. Tinha sido levantada a ideia de fazer um retorno ao Mundial de Endurance, ou de entrar no campeonato da IndyCar. Assim, poderiam realocar esses trabalhadores e não acabar demitindo-os. No fim, a Ferrari optou por iniciar um programa no Mundial de Endurance e deixou de lado qualquer tentativa de voltar à Indy 500. Portanto, para a Ferrari, o grande espetáculo das corridas continuará sendo a única coroa que eles não conseguiram conquistar, e a única taça que, por mais que possam se orgulhar, de sucesso. Do legado, da história, das finanças e da cultura, eles não conseguiram obter em nenhuma das tentativas em que tentaram conquistar essa importante vitória. Mas, senhoras e senhores, assim encerramos a breve história da fracassada passagem da Ferrari pela Indy 500. Agora pergunto, você gostaria de ver a Ferrari nessa competição? Acredita que isso ainda pode acontecer? E me conte, como um sonho, Guajiro, se a Ferrari fizesse uma aparição na Indy 500, quais pilotos você gostaria que pilotassem seus monopostos? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Com isso, encerramos uma das partes do especial da Indy 500. Como um pequeno spoiler, no canal Desde o Paddock continuaremos com esse pequeno especial, onde agora vamos dedicar aos pilotos mais bem-sucedidos que a Fórmula 1 já teve nessa competição. Então, da minha parte, se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Te convido a seguir nossas contas no Instagram e Twitter, com links na descrição, e nos vemos em breve para mais deste especial da Indy 500. Eu sou o Skyline Racing, muito obrigado e até a próxima!